que deram o rumo da humanidade? Será que os nossos líderes, Bolsonaro, seguia os pensadores? O Lula vai seguir os pensadores? Se segue ou não, a gente não vai responder, não sabe, né? Mas na escola, na universidade, a gente estuda e aplica na prática, né? A medicina, né? A engenharia, também a psicologia. O interessante é que esses pensadores não pensaram muito bem assim o mundo, né? Eles pensaram assim, como é que eu faço para sobreviver nesse mundo? Nós estamos vendo que a filosofia e também os cientistas, né? A pessoa está querendo salvar a sua pele. Não veio um homem aqui pensar a humanidade, né? Interessante porque ele vem para salvar a sua pele. Em determinado instante ele vê que ele precisa salvar a sua pele, né? Tá cada um por si, Deus por todos, né? Já vimos isso lá em Sócrates, vimos em Santo Agostinho, Descartes, três grandes pensadores, né? Freud, estamos vendo Machado de Assis, se a gente for ver Tolstói, Dostoiévski, Shakespeare, Dante, um por um. O Machado de Assis tinha apenas 20 anos de idade quando ele escreveu A Vida, o li não sei aonde, é uma ponte lançada entre as duas margens de um rio. Então, a vida é uma ponte, né? Tem o nascimento e a morte. É doloroso atravessar essa ponte. Tá vendo? Formara durante tanto tempo um castelo de felicidade e eis que uma simples palavra pode derrubar tudo. Já escreveu num conto mais na frente, ó, Fernando e Fernanda. Tu está no meio da ponte, você fala uma palavra lá que talvez é tomada como ofensa, né? Pode derrubar tudo. São reflexões filosóficas de muito peso que me fervem no cérebro a propósito de um asno, né? Aqui ele repete, né? Ó, reflexões filosóficas. Como me ocorrem reflexões filosóficas a propósito, em vez de divagações amorosas. Ó, Adelmo, interessante, porque desde novo, né, ele já tinha uma ideia. E depois ele já vai citar a travessia do Rubicão, né? Né? Parece assim que ele já tinha uma ideia formada, né, da divisão, né? Visão do mundo mesmo, da vida. E depois ele ia encontrando, né? A partir do momento que ele ia com as experiências dele e também através da sociedade petalógica, né, onde se devia comentar muita coisa, né, ele encontrando na própria literatura, né, aquele pensamento que ele já tinha latente. Bom, aqui está no começo, depois vai confirmar algumas coisas, mas ele tinha, sim, a expectativa de que a vida é uma ponte e atravessar é doloroso e perigoso. E que um castelo de felicidade, uma simples palavra pode derrubar tudo. Então, tá aí, ó. É uma ponte que você vai atravessando, você fala uma palavra, cai tudo. Isso é uma reflexão filosófica. Tá? Ele aparece no meio da obra, né? Não tendo nada a perder, mas tudo a ganhar, este homem arrisca tudo. E não se lhe dá dos meios visando o fim. Menciona Mefistófeles, que tem que arriscar, é meio diabólico, né? Nós descobrimos aqui no
Kierkegaard, né, por acaso, porque o primeiro filósofo existencialista, uma espécie de um Machado de Assis, 10 anos antes. Ele escreveu isso aqui em 49, ó, isso aqui foi escrito em 59, tá vendo? 10 anos antes. O Loucos por Literatura escreveu aí O Poder das Palavras, né? E é interessante, né, que ele, desde menino, né, já sabia esse poder das palavras, né? E depois ele deve ter percebendo, né, que ele, através desse poder, né, da palavra, ele podia também julgar com a palavra. Jogar com ela. Então, 10 anos antes, em 49, o Kierkegaard, né, este homem pode arrisca tudo, porque o Machado vai arriscar tudo, né? Mas ele arrisca tudo calculadamente. O Machado vai dizer que a palavra... Boa noite, Thaís. Thaís chegando aí. Outras pessoas que ficaram de vir. Até no Google não está conseguindo, né? Bom, se não estiver conseguindo, deve ser problema na origem, né? Boa noite, Thaís. Vamos ver se a participação, né? Então, nós estamos aqui no comecinho das divagações sobre... Boa noite, Adriano. Divagações sobre o Machado, aqui com 1859, com 20 anos, né? 8:10. Ele dizendo que a vida, eu li em algum lugar, não sei aonde, é uma ponte lançada sobre duas margens de um rio, que é permanentemente você tem o início e fim de uma atividade, né? A vida inteira é nascimento e morte, mas você vai fazer um negócio, é um início e um fim. É doloroso atravessar de qualquer negócio, né? Até arrumar um namorado ou um namorado em frente com ele é um perigo, né? E nós vamos ver que no Kierkegaard, aqui no Desespero Humano, ele, 10 anos antes do Machado de Assis escrever aqui em cima, Machado tinha 20 anos, o Kierkegaard aqui tinha 1813, 36, né? Com 13,49. Ele tem 20 e poucos anos a mais. 1813, 23, 36 anos. Aqui o Kierkegaard descobriu a novidade, né? Ele descobriu a novidade assim como Machado descobriu, assim como todos nós descobrimos, né? Que a gente é sozinho no mundo, né? Cada um de nós é solitário no mundo. Como aquela Glória Maria faleceu agora dizendo, ninguém vai dormir no meu caixão, ninguém vai morrer minha morte, ninguém vai deitar no meu travesseiro à noite. Sou solitário no mundo, né? Mesmo você tendo uma família, você vive junto da família, mas na solidão, né? O ser humano é solitário mesmo estando em família, né? Então, essa descoberta de que você vai à missa, reza a Bíblia, segue os pensadores, vai ler verdades nos livros, escutar do papai e da mamãe, são algumas orientações que você guarda, mas, no fim das contas, a gente é só no mundo, né? Mas falar isso do lugar de, que ele chama hoje de digital influencer, né, assim, formador de opinião, falar isso é perigoso, né? Falar com as pessoas que elas são solitárias no mundo não é bom, né? Fica mais ou menos implícito que é, mas se ficar espalhando muito, vai dar pânico, né? Por isso que Kierkegaard, então, como era teólogo, né, formou em teologia, ele descobriu que tudo é uma ironia, petalogia, né? Lázaro não estava morto, Cristo não é filho de Deus nenhum, é um ser humano, né? Então ele fala, a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. O silêncio vale mais do que a palavra, então, né? Supostamente.
Se ele vale de ouro, a palavra é de prata, né? Porque as nossas palavras, como um fato material, há uma materialidade no significante, né? Ele materializa uma ideia. Aí o Machado já põe no início lá o conto, Anjo das Donzelas. Cecília leu o conto, materializou uma ideia na cabeça dela. Então, a palavra, apesar de ser falsa, uma ironia, ela também forma uma opinião. Uma pessoa acredita no que você diz, né? Eu te amo, aí a pessoa acredita. O Kierkegaard vai ficar, então, numa loucura, assim, entre o falso e o verdadeiro? Então, ele diz, o homem que se cala fica com efeito reduzido ao diálogo consigo próprio, já que ele não fala com ninguém, né? Fica dentro da cabeça dele. E a realidade não o vem socorrer castigando ele, porque ninguém sabe o que ele pensa, né? Fazendo recair sobre ele as consequências de suas palavras, no caso aqui, não ditas, ou se dissesse também, a realidade viria sobre ele. Então, vai cair sobre ele as palavras que ele disser, e se ele não disser nada, vai pagar o preço do mesmo jeito. Aqui ele trouxe um pedacinho do exórdio, né, que aparece na porta de entrada do desespero humano, onde ele fala, essa enfermidade de lá, lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia. Quem lê a Bíblia, lê assim, fiel, né? Acreditando nas palavras da Bíblia. Essa enfermidade não é para a morte. Escrito na Bíblia, né? Contudo, Lázaro morreu, mas como os discípulos não compreendessem a continuação, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo do seu sono. Cristo disse-lhes sem ambiguidade. Então, não tinha ambiguidade, né? Não tinha petalogia. Lázaro está morto. Alô, boa noite. Lázaro está morto. Lázaro, portanto, está morto e, contudo, a sua doença, mesmo estando morto, não é uma doença mortal. Dá para recuperar ele ainda, né? Ele só estava acreditando em Lula, agora ele vai acreditar em Adelmo, né, por exemplo. Lázaro está morto, acreditava em Freud. Contudo, a sua doença não é mortal, ele pode acreditar em outra pessoa. Né? O fato é que está morto sem que tenha estado mortalmente doente. Dá para recuperar ele ainda, né? Convencer ele para seguir Jesus. Então, do desespero humano tem na entrada isso aqui. Lá no meio a gente já leu isso aqui, né? Nesse sentido, nada custa calar. Mas aquele que sabe onde há que temer, receia precisamente mais que tudo qualquer má ação. Quem teme a má ação, né? Falar pode ser uma má ação. Qualquer crime de uma orientação interior que não deixe vestígio externo. Então, ele tem uma orientação interior que ele pegou para ele e há um problema de comunicar. Aos olhos do mundo, o perigo está em arriscar, pela simples razão de se poder perder. Então, o Machado está falando do arriscar, né? Esse homem arrisca tudo, mas não pode falar tudo, né? Os grandes pensadores vão falar omitindo. O que cria um problema, então, para o ser humano em geral, né? E se eles falam escondendo, você fica com dificuldade de saber. Quem fala escondendo é quem passou pela ironia, né? Porque a Bíblia não, a Bíblia é taxativa, né? O Freud é taxativo, né? O Freud diz que ele cura mesmo, né? O Jung também fala que ele cura, o médico diz que não, isso vai dar certo, a cirurgia vai funcionar, você vai ficar com a perna boa. Ah, é? Vou, vai. Rapaz, fico com dúvida, não, você tem que acreditar na medicina. Doutor, mas e se anestesia ou morrer? Rapaz, para com essas conversas. Então, a convicção de verdade, você vai nela e depois você quebra a cara, né?
Então, aqui ele fala, né? Se você vai perder o seu eu, mas se nada arriscar, quem me ajudará? Tanto mais que nada arriscando, no sentido lato expansivo, né? Nada arriscando no sentimento da consciência do eu, não posso, né? Eu ganho ainda por cima todos os bens deste mundo, mas eu perco o meu eu, né? Fazer uma de. Se for fazer uma de. Boa noite, Kaique. Se for fazer uma de Leandro Carnal, querer agradar o mundo inteiro, você acaba perdendo o seu eu, né? A gente vê a postura dele, faz um discurso formal, assim, né? Nós aqui não temos esse compromisso, que nós não somos formadores de opinião, nós somos apenas leitores, né? Aqui ele joga mais pesado ainda, né? A reflexão de quase toda a gente prende-se sempre às nossas pequenas diferenças, sem que naturalmente se dê conta de nossa única necessidade. Por isso, nada percebem dessa indigência, estreiteza, que é a perda do eu, perdido não porque se evapora no infinito, mas porque se fecha numa vida finita. Quando ele fala de uma vida finita, é você se tornar um mero seguidor de doutrina. Bom, tanto Machado de Assis como Kierkegaard, a gente está vendo aqui que tem, então, um ponto muito comum, assim, muito semelhante, né? Boa noite, Maria. Boa noite, Maria. Aqui a reflexão é para a gente que aguenta também esse esbarro, né? É um pouco pesado. A gente tinha visto aqui atrás, lá no início, né? Os bons dias estão acontecendo quando? Bons dias estão acontecendo em 88, quando aconteceu a Lei Áurea, já lemos essa parte. Estamos agora lendo 89, que é quando vai acontecer a proclamação da República no Brasil, né? A gente já leu todo o ano de 88, já vimos o comércio dos escravos, como é que eles ficaram livres de repente, não sabiam o que fazer, uma confusão enorme no Brasil. Passamos por essa passagem aqui, né? Uma crônica que ele insere no meio algumas palavras que diz: já existe a Sociedade Protetora dos Animais. Mas como ele é irônico, né? Só não tem uma sociedade protetora dos animais humanos, que frequentemente caem vítima do cavalo de Troia. Você recebe um presente de grego, ali dentro tem uma bomba, né? Ou um amigo te convida para seguir o PT, você vai e depois você descobre que era uma furada. Então, como é que você protege os animais humanos de estarem permanentemente sendo enganados? Tá vendo a pergunta? Uma vez que a palavra, então, é lida aqui por esses pensadores como sendo irônica, né, motivo de engano, teria como proteger? É em torno disso que vão girar as reflexões, né? Boa noite, Marcos. Então, aqui nós estamos em janeiro, nós já lemos essa, né? Essa aqui fala do hipnotismo, né? Machado faz uma zombaria com o hipnotismo, ele diz que fez o curso, estudou a ciência nova chamada hipnotismo, aprendi, agora sou hipnotizador, farei os estudos práticos da ciência, aplicando na prática, né? Já fiz a teoria, agora vou estudar na prática. Procura o Visconde de Figueiredo, hipnotiza ele, manda ele entrar num lugar, toma o relógio, toma tudo dele, depois manda ele sentar num lugar e fala assim, agora você já não está mais hipnotizado. Então, os primeiros estudos práticos, ele aplica na prática, né? Você fez um curso de psicanálise, você vai atender como psicanalista ou psicólogo, aí a pessoa chega lá, confidencia um monte de coisa com você, tal, né? Parece que você sabe tratar.
Aqui ele vai mais além um pouco, né? Ele chega no céu, mestre dos mestres da língua eclesiástica, tá vendo? Até o homem que consegue falar todas as línguas, né? Ainda mais a língua eclesiástica. São Pedro. Faz aqui hipnotiza ele, né? Veniate agitatio brachiorum, que é o curso de hipnotismo, tem essas palavras que você fala para a pessoa, veniate panetate brachiorum, aí você vai dormir, hein, dorme. São Pedro ficou hipnotizado. Obedece à minha intimação hipnótica, agitaria os braços, mas como, então, não via nada que estava hipnotizado, passaria para o lado de dentro do céu, logo que lhe bradasse de dentro, rediate ad se, acorde. Ele acordaria e me perdoaria em nome do Senhor, Dom, desde que transpuseram o limiar do céu. Consegui entrar no céu hipnotizando São Pedro. Isso que ele fica na porta de entrada. Então, o Machado, ele faz zombaria com a língua, né? Agora nós vamos ler as crônicas de hoje, finalmente, né? Quem chegou atrasado já chegou, né? 8h20. Oi, Mary, chegou na hora da gente, ao início aqui de uma leitura de uma crônica, né? A gente começou a ler esse que nós passamos agora, né? O Cavalo de Troia, comentando. E tinha surgido na Inglaterra, né, uma sociedade, o Machado era muito atualizado, né, toda novidade chegava no Rio. O Rio era a corte, né, onde moravam também a alta corte brasileira, né. O estado do Rio de Janeiro, na época, a cidade tinha 300 mil habitantes, o tamanho aqui de Vitória hoje, e tudo chegava pelo Rio, né, todas as notícias frescas. Descobriu que lá em Londres tinha criado uma sociedade protetora dos animais. Aí ele começa a zombar com isso. Será que tem uma sociedade protetora dos animais humanos também? Né? Aí ele vai jogando com as palavras, aqui ele faz uma proteção linda aqui, quer ver? Ele vai construindo sempre frases, né? Conversamos ainda um pouco. Fiz de notar que os burros, principalmente os das carroças, bondes, declaram a quem os quer ouvir que ninguém os protege. Ninguém protege o burro, né? A não ser o pau e as rédeas. Respondeu-me que o burro não era propriamente um animal, mas era a imagem quadrúpede do homem. O burro é um homem de 4 patas. A prova é que, se encontramos amizade no cão, o cão é amigo do homem, né? O cavalo é o orgulho do homem, né? No burro só encontramos a filosofia. Tá vendo que pedrada que ele dá na filosofia? O Kierkegaard, a gente acabou de ler aqui antes, né? O Kierkegaard mostrando a filosofia é burrice pura, né? Porque acredita na linguagem. É fácil passar um cavalo de Troia, né? Só no burro que achamos... É demais essa, né? Quer dizer, o Machado, assim, diferente do Kierkegaard, ele pisa na goela mesmo, né? Assim, vai lá, constrói uma frase aqui, um período, ó, que vai descendo aqui, né? Aí, de repente, aquele esmaga aí embaixo, tá vendo? Onde que eu encontro a filosofia? Nos burros. Eles são seres humanos de 4 patas. E o Machado só estudou até a 6ª, 7ª série, né? Então ele aproveita para... Não pude conter-me, soltei uma risada. Antes soltasse um espirro. A pessoa veio a mim com os punhos fechados e quase me mata, né? Quando voltei a mim, perguntei humildemente, bem, e se a sociedade protetora dos animais não protege o cão e nem o burro, o que é que protege, então? Aí a pergunta devolve, então, não há outros animais? A girafa não é animal? A girafa, o elefante, o hipopótamo, o camelo, o crocodilo, a águia. O próprio cavalo de Troia, apesar de ser feito de madeira, como levava gente na barriga, podemos considerá-lo um bicho. O cavalo de Troia era um bicho que levava gente na barriga, né, para invadir a cidade vizinha e destruir ela.
Então, nós estamos nessa questão, né? No burro, achamos filosofia, por exemplo, Cioran, né? Estudou filosofia, formou em filosofia, descobriu que não era filósofo. O que eu fiquei fazendo 5 anos vindo da faculdade? Você não é filósofo, rapaz, você estudou filosofia. Aí ele pensou em suicídio, começou a escrever no Cume do Desespero, gostou de escrever, aí dizer assim, a cada livro que eu escrevia era um suicídio adiado, uma angústia enorme. Dizer que bateu uma insônia nele, que ele não dormia. Problema de Napoleão, né? Não tinha sono. Uma insônia crônica, né? Isso é o Cioran. Descobriu, então, que a vida é um logro, né? Descobrir que a vida é um logro deve doer, assim, no coração, né? Você vai fazer um curso, termina de ser filósofo, não é filósofo, você é o quê, então? Você vai dar aula de filosofia, rapaz. Como é que o Machado não fez curso de filosofia nenhuma e está filosofando aqui? Inclusive fala isso, né? Que no burgo se acha filosofia. Então a crônica de hoje começa aqui, né? Eiolo que chega, carnaval à porta, diabo. Aí vão palavras que dão ideia de um começo de recitativo ao piano. Aí vão palavras que dão ideia, né? Mas outras posteriores mostram claramente que estou falando em prosa. E a prosa quer dizer falta de dinheiro. Está falando em prosa e a prosa é não tem dinheiro. Na linguagem cartaginês. Então é que falei como um Cícero. É difícil a linguagem de Machado, né? Porque está falando como um Cícero em cartaginês, né? Carnaval chegando, então é igual a nós aqui, né? Semana que vem é carnaval. Já lhe ouço os guizos e tambores. Aí vem os carros das ideias. Tá vendo? Que interessante. Imagina se fosse hoje os carros das ideias, aquela alegoria toda, né? Joãozinho lá, aquele monte de gente que fica fazendo um monte de ideia nos carros, né? Felizes ideias, ó. E durante 3 dias andais de carro. O resto do ano vai a pé, né? No sol e na chuva, ó. Ou ficais no tinteiro, ideias, que é ainda o melhor lugar de ficar as ideias, né? Mas lá chegam os 3 dias, quero dizer 2, né? Porque domingo e terça, segunda não é. No meio não conta. Lá vem agora e a vez de alugar a berlinda, sair a passear. Não, nem isso, ai de mim, amigas, nem este gozo particular, único, cronológico, marcado, combinado e acertado, me é dado saborear este ano. Não falo por causa da febre amarela, essa vai baixando. As outras febres são apenas companheiras. Não, não é essa a causa, que ele não vai sair, né? Talvez não saibam que eu tinha uma ideia e um plano, mas ele vai relatar aqui outra coisa agora. A ideia era uma cabeça de boulanger, um padeiro, né? Metade coroada de louros e metade forrada de lama. Ele tem uma ideia aqui. O plano era metê-la em um carro e andar. Vede bem, vós que sois ideias. Vede se o plano desta ideia era mau. Já que tem carros de ideias no carnaval, ele vai lançar a ideia dele. Era mau. Os que esperam do general alguma coisa deviam aplaudir. Os que não esperam nada deviam patear. Aqui está entrando o general, né? Porque está tendo uma trama aqui, né? Quem lembra aqui da história do Brasil, né? Está tendo uma trama do golpe militar, né? Vai depor Dom Pedro II, né? E nós estamos em fevereiro, ó. Depois da Lei Áurea, tem aquela trama toda que a gente lê na história, né? No meio do carnaval, ele está jogando que tem essa ideia. Os que esperam do general alguma coisa deviam aplaudir. A gente lê isso lá no
Esaú e Jacó, aqueles dois meninos que nasceram em 1870, estão com 18 anos em 1888. Ele cria um romance em 1904, chamado Esaú e Jacó, com Pedro e Paulo. Um é republicano, o outro é a favor do governo do rei. Um é pela república, o outro era pelo império. E tinham 18 anos nessa, então eles discutem muito sobre esse golpe aqui. Os que esperam do general alguma coisa deviam aplaudir. Os que não esperam nada deviam... Mas o provável é que aplaudissem todos, unicamente por esse fato, porque era uma ideia. Tem uma ideia aí, né? A falta do dinheiro, prosa em linguagem pública, não me permite pôr a ideia na rua. Aqui é ambíguo, né? E se eu tivesse muito dinheiro, eu também botaria minhas ideias na rua, né? É interessante, Adelmo, porque ele fala assim, né? Vós que sois ideias, né? E essa ideia aí me parece assim, que ele está dizendo que como se fosse assim um rebanho, sabe? Mas é um rebanho, né? Você leu até o fim aqui, né? Aqui vai falar da Revolução Francesa, ó, 14 de julho, a Bastilha, ó. Eu falo a verdade, hoje eu não, Ah, não tá, li o então. texto. Está dizendo aqui, né? A tomada da Bastilha, porque ele está imitando a Revolução Francesa. Se vós, que sois ideias, tivesse dinheiro, ele vai dizer aqui em cima, panfleto, né? Ou sei lá o que mais, ele faria uma revolução, né? E está falando aqui em paralelo com a Revolução Francesa, ó. E tem o César também aqui, né? Mas ele vai, porque sempre rola muito oculto no Machado, né? Que não pode ser claro, né? Então, mas falta dinheiro, que não me permite pôr esta ideia na rua, em prática, né? Sem dinheiro, sem ânimo de o pedir a alguém e, com certeza, sem ânimo de o pagar, estou reduzido ao papel de espectador. Vou para a turba multa das ruas, das janelas, perco-me no mar dos incógnitos, tá vendo? Fico entre os desconhecidos, né? Os não percebidos. Já alguém me aconselhou não fosse vestido de tabelião. Ó, não vai vestido de tabelião, não. Redargui que Olha, tabelião. alguém me aconselhou que fosse vestido. Já alguém me aconselhou que fosse. Ah, sim, que fosse vestido. Ah, tá. Redargui que tabelião não traz ideia, e depois não há diferença sensível entre o tabelião e o resto do universo. É porque esse tabelião aqui vai parecer perigoso. Disseram-me que tanto há diferença que chega a vê-la entre um tabelião e outro tabelião. Não leu o caso do tabelião que foi assassinado, não sei em que vila do interior, deve ter feito uma escritura lá, né? Ele vai dizer, ó, foi assassinado diante de 50 pessoas de dia e na rua, sem perturbação da ordem pública. Veja lá se há de nunca acontecer coisa igual ao Castanheda. Mas o que é que fez o tabelião? É o que a notícia não diz, tá? E nem precisa saber. Fez o que não fez aquela escritura. Casou com a sobrinha de um dissidente político, chamou o nariz de César. A falta de nariz de alguma influência local é a diferença dos tabeliões da roca e da cidade. Você passa pela Rua do Rosário e contempla a gravidade dos notários, tabeliões, né? Cada um à sua mesa, alguns de óculos, as pessoas entrando nas cadeiras rolando, escritura começando. Senta, vamos combinar então? Como é que vai fazer? Quanto é que vai para o sobrinho, para o neto? A gente vê isso lá na Guiomar, né? Baronesa, assim, dividindo também na Helena, né? Quando Dona Úrsula abriu a escritura e tomou um choque. Helena, que nem era da família, ninguém sabia quem era Helena, tinha 17 anos. Tem uma herdeira aqui chamada Helena. Quem é essa menina? O conselheiro Vaz tinha um caso fora, mas também não tinha, porque não era filha dele, ele só transava com a mãe da menina. Resolveu botar ela como herdeira. Então, você imagina um rolo na hora de fazer uma escritura de transferência de bens quando morre, né? Eles chamam de... Então, bom.
Cada um à sua mesa, alguns de óculos, as pessoas entrando das cadeiras rolando, a escritura, né, saindo, não falam de política, não sabem nada sobre o que é de ministério, só estão interessados no dinheiro, né? Quanto é que você me paga para fazer aí uma escritura? Era a forma da propina da época, né? É, não é assim. Vista-se você de tabelião com um tiro de garrucha varando-lhe as costelas. Aí tem um perigo, né? O tabelião que faz também está envolvido. Como vou dar um significado a um tiro? Ó, ele desloca a pergunta, né? Isso agora é que é a ideia, né? Então, procure uma ideia. Há de haver uma ideia qualquer que signifique um tiro. Se for mandar estudante de português fazer aquela interpretação de redação, assim, em sala de aula, né? Dá um vestibular, né? A, B, C, D, E. O que quer dizer essa história do tiro aqui? Leve à orelha uma pena, na mão uma escritura para mostrar que há tabelião. Mas como é tabelião político, né? Aí você agora vai arrumar cargos na política, né? Quem é que vai ser o presidente? Porque como é que chama? O grupo do Moro agora está aborrecido porque teve 3 que aceitaram cargos do governo Lula. O Lula resolveu enfraquecer o Moro dando cargos. Oi, Lucas. Olá, Lucas. Boa noite. Até tabelião político tem, né? Fazer escritura política, né? Assim, negociar cargos, né? Quando tiver algum projeto, a equipe do Moro vai votar contra nós. Você ficando como presidente da Caixa Econômica, procura uns votos na sua bancada a nosso favor, tá bom? Para isso que você vai ser presidente da Caixa. Tchau. Tem de exprimir a sua opinião política. E outra ideia, procure 2 ideias, a da opinião e a do tiro. Fiquei alvoroçado, o plano era melhor que o outro, mas esbarrava sempre na falta de dinheiro para Berlinda e agora no tempo, para arranjar as ideias. Estava nisto quando o meu interlocutor me disse que ainda havia ideia melhor ainda. Melhor? Vai ver. Comemorar a tomada da Bastilha antes do dia 14 de julho. Aqui nós estamos em 27 de fevereiro, né? O golpe estava negociando e podia ser em julho, né? Ele foi empurrado até novembro, até chegar uma hora em que a bomba caiu. Aqui ele faz uma piada, né? Ninguém prevê a data do golpe, né? O golpe não tem data marcada, vamos falar sincero, né? Acontece de surpresa. Vamos comemorar a data. Trivial, vai ver se é trivial. Não se trata de reproduzir, né, a Bastilha. O povo parisiense, o resto, não, senhor. Trata-se de copiar São Fidélis. Copiar São Fidélis? O povo de São Fidélis tomou agora a cadeia, destruiu a cadeia, sem ficar porta, sem ficar janela, nem preso, e declarou que não recebe o subdelegado e para lá mandaram. Se mandar o subdelegado, a gente mata ele. Compreende bem que esta reprodução de 89, em ponto pequeno, cá pelo bairro, bairro de São Fidélis, né? É uma boa ideia. Sim, senhor, é a ideia, mas então tenho de escolher entre a morte súbita do tabelião e a tomada da cadeia, morte pública do tabelião. Essa morte pública do tabelião aqui seria possível ser a morte do rei, né? E lá na tomada da Bastilha, degolaram o rei. Se eu empregasse as duas, eram 2 ideias, com umas brochadas de anarquia social, mental, moral, não sei mais qual. Isso então é que era um cacho de ideias. Falta a minha prosa, que é como o soldado de Aníbal chamava o dinheiro. Ele sempre vai jogar prosa, né, que é panfletagem, ou divulgar uma ideia, com capital financeiro, né? Uba sacar prosa monopocatu, em português. Falta dinheiro aos heróis de Cartago para acabar com os romanos. Aqui está falando da batalha de Aníbal, dos cartagineses contra Roma, né? Ao que respondia Aníbal, Tungaloló, em boa noite, quer dizer, em português, quer dizer boa noite.
Olha só o que o Machado transforma, né, um evento da realidade numa crônica. Parece escrito de Schreber, né? Parece escrito de psicótico, né? Se você não souber ler isso aqui, você fica assim, que doideira, né, de palavras, tá vendo? Como ele faz um jogo assim. Tá faltando aqui as perguntas do Planeta TV. Estava perguntando muito no último domingo. O que aconteceu? Ficou mudo hoje? Está aí acompanhando ou está... Paciência, fique à vontade. Então, a primeira crônica que a gente está lendo hoje é essa em que a gente tinha visto lá atrás, né, antes, como que a linguagem é uma torre de Babel, né? A linguagem é a doença humana, não é isso? Freud, pelo menos, considera que os sintomas decorrem da linguagem, a linguagem é a doença humana, não é isso? Você é doente por causa da linguagem, né? Simila curantur, falou Machado. Então, a própria linguagem vai te salvar, né? Você adoece da linguagem e você é curado com ela, né? Tem um capítulo do livro chamado Simila. O Machado tinha em mente, desde 17 anos até morrer, a ideia. É com a linguagem que eu machuco alguém e com ela que eu também me trato, né? A linguagem é uma torre de Babel. Estamos aqui em fevereiro de 89, vai acontecer o golpe militar. Ele brinca que seria a queda da Bastilha, poderia ter uma rebelião, fala que em São Fidélis teve uma rebelião, mas lá não aceita, né? Então já lemos aí, né? E tinha que ter muito dinheiro para fazer rolar a conversa, né? Chama de dinheiro. Falta-me prosa, né? Conversa, como é comum aos soldados de Aníbal também, chamavam ao dinheiro. Que é como os soldados de Aníbal chamavam o dinheiro, chamavam prosa, né? Quem tem muito dinheiro tem muita prosa. Bons dias, 7 de março. Engraçado que ele parou, vocês leram? Parou em agosto. Quem leu, né, deve ter visto, ele parou em agosto as crônicas. O golpe foi mais na frente. Aqui ele vai pegar uma mais completa, essa crônica é bem complicada aqui, tá? Sobre a filologia, né, linguagem, linguística, neologismos. Pego na pena com bastante medo, estarei falando francês ou português? O senhor doutor Castro Lopes, ilustre latinista, latim brasileiro, começou uma série de neologismos que lhe parecem indispensáveis para acabar com palavras e frases francesas na nossa língua portuguesa. Ora, eu não tenho outro desejo senão falar e escrever corretamente a minha língua. E se descubro que muita coisa que dizia até aqui não tem foros de cidade, mando esse ofício à fava e passo a falar por gestos. Então, não vou nem usar nem a minha língua mais. E tinha aparecido um fulano aqui que queria eliminar as palavras importadas, né? Croquete. Mas estou brincando. Nunca comi croquete, por mais que me digam que são boas, só por causa do nome francês. A gente come porque é francês, né? Me dá um hambúrguer. É sofisticado, né? Comer um hambúrguer. Tenho comido e comerei filé de bœuf. E, certo, mas com restrição mental de estar comendo lombo de vaca, a mesma coisa. Nem tudo, porém, se presta a restrições. Não poderia fazer o mesmo com os bouchers de dames, por exemplo. Devia ser uma palavra que estava empregando na época, né? Hoje não existe. Por quê? Bocados de senhoras da ideia de antropofagia. Pelo equívoco da palavra, ó. O drama humano aqui, né? O equívoco da linguagem, né? Por equívoco da linguagem, faleceu no passado o filho da nossa amiga Márcia, o médico, né? Que foi levado à cadeia. Tem gente nova chegando, não sabe, né? Equívoco da palavra. Então, falando antes, a gente tinha dito, a linguagem é a doença humana, né? A morte do homem, né? Então, se você ri, né? Se você não souber isso, né? Você vai falar que é bocado de senhora, você está comendo a senhora, né? Tenho um chambre de seda, que ainda não vesti nem vestirei, por mais que o uso haja reduzido a esta simples forma popular de robe de chambre dos franceses.
Robe de chambre seria um chambre de cedo. Entretanto, há nomes que, vindo fora, embora do francês, não tenham dúvida em empregar, pela razão de que o francês apenas serviu de veículo. São nomes de outras línguas, e todo mal não é origem estrangeira, mas francesa. Passou pela França, né? Aí vem o doutor Castro, né? Se padecer de spleen. O Lucas entrou, saiu. O Lucas fez tem uma crônica de 64. Spleen é melancolia, né? Em inglês. Padecer de melancolia não há de ir pedir o nome disso para o general Lúculo. Lúculo era um melancólico. Nem de sofrer em inglês, sofrer a... Mas porque Spleen é um poema de Baudelaire, o mais melancólico dos poetas franceses, né? Tem o nome de uma poesia chamada Spleen. É inglês. E assim que ele aprova Charlie por verde persa, conquanto digo eu, a alguns parece que o recebemos da Espanha. Pode ser que esta mesma o recebesse da França, confessadamente recebeu da Inglaterra, por onde foi a espada do Oriente, diz os bretões. A França não terá feito mais que tecê-lo, adoçá-lo, exportar. Passou pela França, porque tudo era chique na França, né? Então, vamos aos neologismos. Cachené é coisa que nunca mais andará comigo. Não é. Essa crônica, então, vai dizer sempre aqui, do início ao fim, é meio chata essa, né? Não é tão política, mas é assim, algumas vergonhas que você passa com a linguagem. Olha, mas eu acho que ela é uma das mais políticas, né? Porque o que eu tinha comentado por escrito é que ele tem um trato meio que ufanista, então repelindo qualquer traço do francês, como se fosse repelindo a história da Revolução e as influências dele aqui no Brasil. Por isso que ele vai tocar nessas coisas, nessas palavras que parecem meio que sem sentido, mas sei lá, eu achei bem mais política do que os demais. Ah, é? Interessante, né? Eu não... É porque o foco, tá vendo? Eu fiquei meio enjoativo, assim, muito termo aqui, ó. Sorriu-me a troça, né? Troca. E estive realizá-la quando me apareceu o focalé romano. Focalé, proposto pelo senhor Lopes, e bastou ser romano para abrir mão do outro, que era apenas nacional. Veio substituir. Então, ele gosta do latim, esse Castro Lopes, mandou botar o focale romano no lugar de um que seria já usado aqui. O mesmo se deu com preconício, outro neologismo, que o senhor Castro compôs este, porque a todos os homens de letras que falam a língua portuguesa foi sempre manifesta a dificuldade de achar um termo equivalente à palavra reclame, francesa, né? O reclame seria o preconício. Não é para falar reclame mais, é para falar preconício. Confesso que não me achei nunca em tal dificuldade, mas sou relojoeiro, hein? Quando exerci o ofício, ele se apresentou lá no início como relojoeiro, e deixei por vista fraca, compunha anúncios grandes e pomposos. Não faltava quem me acusasse de fazer reclame para vender os relógios, ao que eu respondia sempre. O reclame, então, é um anúncio, né? Faça-me o favor de falar português. Reclamo é o que eu emprego, e emprego muito bem, porque assim é que se chama o instrumento com que o caçador busca atrair as aves. É uma armadilhazinha, então. Às vezes é uma ave ensinada para trazer as outras, aquele apito, né, que você usa. Ou um apito para enganar os passarinhos. Se não quer reclamo, né, então já mudou tudo, tá vendo? Foi fazer um reclamo, né? Se não quiser reclamo, use chamariz. Um apito é um chamariz. E a mesma coisa. E olhe que isto não está em livros velhos de jesuítas, anda já nos dicionários. Contentava-me com aquilo, mas desde preconício abri mão de outro termo, que era o nosso por este alatinado. Então vai ficar com esse termo latim no lugar do reclamo, reclame, chamariz. Nem sempre, entretanto, fui severo às artes francesas. Pincenez é a coisa que usei por largos anos. Aqui, tá vendo? Ambiguidade. Ele usou um pincenez no nariz, ele não via bem, então usava um óculos. Ao mesmo tempo que também a palavra, né? Eu vim consertar meu pincenez.
Então, piscinês é uma palavra que eu usei e também é um óculos que eu usei durante muito tempo. Um dia, porém, queixando-me do enfraquecimento da vista, alguém me disse que talvez o mal viesse de fábrica, o mal da vista ou do piscinês. Mandei logo, há uns 6 meses, saber se havia em Portugal alguma luneta pêncil, das que inventara Camilo Castelo Branco, há não sei quantos anos. Responderam-me que não. Camilo fez uma dessas lunetas, mas a concorrência francesa não conseguiu que a indústria nacional pegasse. Fiquei com o meu pincenês, que, a falar a verdade, não me fazia mal, salvo o suposto de me ir comendo à vista, porque estava precisando de trocar, né? E um ou outro apertão que me dava no nariz. Era francês, mas não cuidando da indústria nacional de substituir aquele, não havia eu de andar às apalpadelas. Vai senão quando, vendo anunciados nasóculos, aí ele Mas viu... eu pensei também na questão da metáfora de usar os óculos, que, no caso, assim, algo de bom poderia sair dali, né? Mesmo que ele repelisse a Revolução Francesa e o comportamento francês, não havendo como substituir qualquer problema mais luso, né? Que seria, no caso, ele buscou uma palavra, um óculos português, então teria que usar esse daí mesmo, né? Então teria que ir nas condições dessa visão aí política mesmo. Ah, tá. Então, finalmente, já que Pincenez é francês e o nosso Castro aqui em cima, né, quer trocar tudo, né, o Castro Lopes por latim, então vai que eu vejo anunciado nas óculos do nosso distinto autor, né? Que está supondo, né? Não quer dizer que aconteceu, supondo que a sociedade trocou os nomes, agora não é mais Pincenez, é o Nasóculos. Lá fui comprar um Nasóculos. Eu achei assim, é porque quando ele fala muito assim, nariz, né? Não é só nesse aqui, não. Mas eu acho assim, que igual a gente fala assim, meter o nariz, né? Então, assim, era coisas que ele dava opinião sem dar, né? Quando ele metia o nariz naquilo, né? E esse nasóculos, que ele pôs assim, lá fui comprar um, né? Já o cavalguei no nariz e não me fica mal. Quer dizer, o óculos seria uma forma de enxergar, né? Eu entendi assim, que ele metia o nariz nas coisas, né? E enxergava. Tanto que ele estava ficando cego, né? Se ele continuasse com aquele, ele teve que usar o vocábulo latim, né? Ele comprou um, né? E não fica mal. Daqui a pouco, na verdade, mudou só o nome, né? Porque o objeto é o mesmo, trocou só o nome. Daqui a pouco, Vermeão andar pela rua, peso como um petimetre, tá vendo? Sem o traço no meio, né? Que já é da nossa língua e do nosso povo. No francês é assim, no português é assim. Então, aqui ele discorre sobre neologismos que vieram para o português e um pesquisador da língua queria ver se voltava aos nomes que eram originais. Faleceu em Portugal, isso aqui é um meio chato também, mas é até interessante. O senhor Giacomo de Brugues, Ornelas, Ávila Paim, da Câmara Ponce de Leão, homem de Costa Noronha, Borges de Souza de Saavedra, segundo conde da Praia de Vitória, segundo Visconde de Bruges. Faleceu em Portugal. Na quarta-feira, na Igreja do Carmo, disse uma missa por alma do ilustre finado que faleceu. Boa noite, Freud. Quarta-feira, na Igreja de Fina, disse uma missa por alma do ilustre finado, a quem a Amanda dizer é um amigo, nada mais que amigo gratíssimo, a memória do finado, nenhum nome, nada de amigo, é o que lê nos anúncios. Um amigo sem que nomeia, né? Quem quer que sejas tu, homem raro, deixa-me apertar-te as mãos de longe. Ele não conhece, né? Está apertando a mão de longe, leu no jornal. E não te faço um discurso para não te molestar, mas é o que tu merecias e mereces. Leu a notícia, o Machado aproveita de tudo para fazer uma crônica, né? Que ele viu a notícia, supostamente viu, né? Ou viu, ou não viu. Deve ter visto. Mandou rezar uma missa, mas não tinha quem era o homem que mandou rezar. Então ele finge que vai mandar, mas não consegue mandar porque também é só palavra, né?
aperto as mãos de longe, mas é que tu merece. Singular anônimo. Tu perdes um amigo daquele tamanho, né? Um amigo grande, ó. E não lhe aproveita, ele mistura aqui um grande amigo que mandou rezar uma missa porque é importante, um grande amigo, mas ao mesmo tempo é um nome que é grande. Não lhe aproveita as memórias para cavalgá-lo. Não faz daqueles títulos a tua própria condecoração. Não chocalhas o finado à tua porta. Como um reclamo, né, lá de cima, né, chamar atenção. Para atrair e dizer depois da gente reunida, eu, fulano de tal, mando dizer uma missa por alma de meu grande amigo Jácobo de Bruges, Ornelas, Ávila Paim, da Câmara Poço de Leão, homem da Costa Noronha, Borges de Souza e Saavedra, segundo conde da Praia de Vitória, segundo visconde de Bruges. Foi na porta da missa anunciando, né? Mas que beco vives tu, varão modesto? Onde te metes? Com quem falas? Qual é o teu meio? Com muito menos grandeza, não escapava nem escapa um morto daqueles às celebrações póstumas. Ah, dizia-me um fino repórter quando faleceu o barão de Cotegipe, se eu fosse a tomar nota dos mais íntimos amigos do barão, concluiria que ele nunca os teve de outra qualidade. E assim, nobre anônimo, está falando agora com aquele anônimo lá, né? Um morto ilustre é um naco de glória que não se perde. Aqui tem um jogo, né? Por um lado, é um anônimo. E o anônimo quer aparecer. Como é que pode aparecer esse anônimo, né? Quer aparecer anunciando a morte de um amigo que tem um nome aqui quilométrico. Né? Grande amigo. Né? Um morto ilustre. Um naco de glória que não se perde. Como é que ele vai ter glória se é anônimo, né? É, além disso, uma ocasião e às vezes única de superar os contemporâneos. Podia ir quarta-feira à missa com o fim único de perguntar quem a manda dizer. O sacristão mostrava-te de longe, e eu via-te, conhecia-te, mas não vou, não quero. Prefiro crer que é tudo uma ilusão, uma fantasmagoria que não existe, que é uma hipótese. Leu a notícia, anunciando a missa, ele fica se vou ou não vou, a curiosidade, né? Dado que não, ainda assim não quero conhecer-te a vida, a vista da pessoa seria a maior das amarguras. Prefere ficar no imaginário, né? Deixa-me a idealidade, ó. Deixa eu daqui imaginando. Posso imaginar-te a meu gosto, um asceta, um ingênuo, um desenganado, um filósofo. Não sei se tens pecados. Se tens pecados, por mortais que sejam os pecados seus, crê que esta sua ação te será contada no céu por todos eles, e ainda ficas com um saldo. Lá estarei antes de ti, provavelmente, e direi tudo a São Pedro, e ele te abrigará largas as portas da glória eterna, mesmo São Pedro da porta, né? Caso não esteja, fala-lhe desta maneira. Pequei, meu amado São Pedro, pequei muito, reincidi no pecado, como todas as criaturas que lá embaixo estão, porque as tentações são grandes e frequentes, e a vida parece mais curta para o bem e para o mal. Aqui estou arrependido. Foste absolvido por algum padre, né? Não cheguei a confessar-me porque morreu, não tem a extrema-unção, né? Morreu de um acesso fulminante. Praticaste algum grande ato de virtude, se você não te confessou, alguma coisa te salva. Não me lembro nada. Vê bem, viu? O momento é decisivo. Lembra agora, hein? A modéstia é bela, mas não deve ir ao ponto de ocultar a verdade. Aqui está uma petalogia de todo tamanho, né? Que é a brincadeira com a religião, né? Não vai ocultar a verdade, você vai salvar a sua vida, né, rapaz? Vê se você fez alguma coisa boa lá embaixo. Salvar a sua alma. Estás entre duas eternidades, né? Deste algumas esmolas? Saberá a vossa santidade que sim. Que mais? Mais nada. Foste grato aos amigos? Fui. A um, principalmente, meu amigo, um grande amigo. Mandei-lhe dizer uma missa no Rio de Janeiro, onde então me achava, quando ele morreu no Funchal, lá em Portugal. Chamava-se Na Terra
Jácomo de Bruges, Ornelas, Ávila, Paim, da Câmara, Ponce de Leão, Homem da Costa, Noronha, Borges de Souza e Saavedra, segundo conde da Praia de Vitória, segundo Visconde de Bruges. Aqui o príncipe dos apóstolos, São Pedro, né, sorrirá para si e dirá provavelmente, já sei, convidaste os outros com teu nome por inteiro. Não, não fiz isso. São Pedro incrédulo. Como? Não, só as iniciais. Nem as iniciais. Disse que era um amigo grato e alfinado. Entra, entra. Como tu te chamas? Deixe-me vossa santidade guardar ainda mais vez o incógnito. Continua ainda anônimo, né? Nem por São Pedro foi revelado. Então aqui... Agora, fala. Adel, eu penso, isso foi a interpretação que eu tive, né? Não estou dizendo que é correta, não. Mas o fato de São Pedro ter liberado o acesso para ele é a lembrança, né? No caso, assim, ele morreu e ainda lembra o nome do amigo, né? Do grande amigo. E se fez, como é que se diz? Se fez esquecido na situação, não se pronunciou, né? E esse nome grande, né, é referência de nome da nobreza espanhola e nobreza de Portugal, né? E, geralmente tinha esses nomes gigantescos, tanto que a princesa Isabel tinha um nome enorme, Dom Pedro também. Então, se for pensar em caracteres históricos, né, ele parece meio que um respeito à monarquia, né? Se for pensar nisso, não estou dizendo que é uma verdade, mas assim, ele parece que o tempo todo tá mais a favor às influências portuguesas do que aos princípios de revolução e república. O que você acha, Mary? A Mary está aí? Saiu? Está junto ainda? Estava aí antes de entrado, né? Saiu. Às vezes ela dorme cedo, a Mary já me disse que fica bocejando. Não devia nem falar isso aqui, né? Mas ela tem que dormir cedo, porque ela acorda cedo para dar aula, né? Eu cheguei atrasado, que eu perdi a noção do tempo hoje, mas eu acho que esse comentário porque tem aquela coisa, na Europa tem aquela coisa de linhagem, né? Existe interpretação correta em Machado? Não, não tem interpretação correta de modo nenhum, Kaique. Agora aqui, o que me parece, não sei se o nosso colega está aqui ainda, a Thaís. Thaís chegou, depois teve que sair, né? Kaique, eu acho que interpretação correta não tem, não. Agora aqui, como nós estamos trabalhando com petalogia, e o Machado sempre é meio moleque, né? Eu ria pra caramba quando eu era garotinho, e professoras davam esses nomes assim, igual a Juliana lembrou, né? Que a princesa Isabel tinha um nome assim. Eu acho que o Machado está rindo disso desde o início, né? Um amigo grande, né? Grande amigo, amigo daquele tamanho. O tamanho do amigo. Quer dizer, como é que uma pessoa tem 18 nomes? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nomes. É como se fosse meio que rindo do respeito histórico, né? No caso, a monarquia, você se faz esquecido, né? O brasileiro o Brasil se faz esquecido para engrandecer algo que veio, né? Não sei, pode ser, eu posso estar errada, mas eu pensei dessa maneira. O que me faz rir sempre aqui, junto com o Machado, né? O riso machadiano da ironia, assim, uma piada, né? Você ter um nome desse, você lembrar esse nome de um amigo, né? Um amigo grande, né? O grande que morreu lá é o nome ou é uma pessoa mesmo? Já que tem esse monte de nome, né? Se fosse meu sobrinho, que vive internado, é alcoólatra, né? Mas se ele também fosse uma família nobre, o único de grande nele era o nome, né? Mas a piada que me parece é assim, eles tinham a cara de pau de botar um nome com 18 nomes, né? Uma assinatura com 18, né? Porque aqui ele pergunta, né? É um monte de gente? O São Pedro está zombando aqui, né? A petalogia, né? Convidaste os outros do teu nome por inteiro. Veio um monte de gente, né? Uma família Saavedra, né? Família Saavedra, tem alguém na missa? Tem, sou eu. Prefeito. Costa Noronha.
Ponce de Leão. Mas, é como disse o Kaique, não tem interpretação correta, mas tem uma pista, né? Nesse caso, ele está zombando com o tamanho do... A crônica aqui ficou assim. Aqui ele volta com os nosóculos, o Castro Lopes. Conversa continua com... Antes do último neologismo do senhor Castro Lopes, tinha eu suspeita, nunca revelada, de que o fim secreto do nosso eminente latinista era pôr-lhe a falar Volapük. Não vai nisso o menor de respeito à memória de Cícero nem de Horácio, menos ainda ao seu competente intérprete nesse país. A suspeita vinha da obstinação com que o professor ia bater à porta latina antes de saber se tínhamos em nossa própria casa a colher ou o garfo necessário para as refeições e as palavras adequadas, né? Essa teima explica-se de dois modos. De dois modos. Ou desdém, não merecido da língua portuguesa, ou então o fim secreto a que me referi e que muito bem se pode defender. Com efeito, no dia em que eu, pondo os meus nosóculos, comprar um focale e um lucivelo, elo para fazer preconício na Concião, preconício é aquele anúncio, né? E não falar Volapük, é que estou falando cartaginês, e contudo é puro latim. Então ele fez uma frase com os neologismos que o Castro Lopes obrigou a colocar no lugar dos nomes franceses, né? E deu essa frase aqui, que é puro latim. Era assim até aqui. Confesso, porém, que o último neologismo, digo mal, por ocasião do último galicismo, perdi a suspeita do fim secreto. Desta vez, o autor veio à nossa prata da casa, de caso não lhe tenho pedido outra coisa. Galicismo é uma palavra francesa, né? Não há neologismo propriamente, já porque a palavra desempenho existia na língua, bastando apenas aplicá-la, já porque, no sentido de aplombe, lá após, no seu dicionário, o nosso velho Patrício Moraes. Contudo, foi bom serviço lembrá-la. Aplombe ele vai dizer aqui na frente, né? Às vezes, uma senhora não sai bem vestida de casa por esquecimento de certa manta de rendas, que estava para um canto. Acha-se a manta, põe-se a pessoa, nada pediu emprestado e sai catita. Então ela sai achando. Contudo, surge uma dúvida. Onde ter notado que eu sou o homem mais cheio de dúvidas que há no mundo? A minha dúvida é, se tendo já em casa o desempenho para substituir o aplombe, não seria difícil arrancar este galicismo do uso, quando menos do parlamento, onde ele é empregado em frases como estas. O aplombe do nobre ministro não é com esse aplombe insolente de Sua Excelência, é com princípios que se governam as nações. Aqui ele tem a briga entre a palavra, né, o palavreado e a questão de princípios, né? Para acudir ao mal, a dificuldade de extrair pela raiz esse dente francês, né? Olha como é que ele chamou aqui agora. É um dente já, né? Não poderiam usar a mesma palavra. Com a forma portuguesa, se aplombe indica a posição tesa e desempenada da pessoa, aí que está o desempenado, né? Dizendo nós, aprumo, não teremos dado a nossa isonomia ao galicismo para incorporá-lo no idioma, já não digo para sempre, mas temporariamente. Deste modo, facilitava-se mais a cura, embora fosse mais longa. Desmamava-se o galicismo. Tem um hipnotismo, né, que eu coloquei aqui naquela crônica lá de cima, que o Machado Freud fala assim, a pessoa chega aqui hipnotizada. Tem a paciente, Cecília, que vai se tratar com Freud. Ela tem uma paralisia na face, assim, que a face dela é torta. Ela vai, seguidas vezes, se tratar com Freud, não consegue descobrir aquela paralisia facial, qual é o motivo que ela tem a cara torta, né?
E lá um belo dia, que ele escuta ela dizendo, só que ela não associa com a paralisia. E o marido tinha dito umas frases, umas palavras que tinham sido como uma espécie de uma bofetada, um tapa na cara. Ela fala, mas não associa com a paralisia, não. Quando ele fala, né, facilitava-se mais a cura, que está jogando, porque como ele usa o critério de, né, de linguagem, sempre combatendo linguagem, ou melhorando, e você se safar nesse Torre de Babel é uma loucura, né? Que você fica assim, então, com que língua queres que eu fale, né? Já que Rui Barbosa perguntou, né? Em que língua queres que eu fale? Já que eu não posso falar, em qual língua? Porque tem uma questão com a linguagem, né? Tem um sofrimento enorme, né, com a linguagem. Você fala uma frase, a pessoa desmaia. Deste modo, facilitava-se mais a cura, embora, por isso que o Machado enfia uma palavra cura no meio aqui, dizendo, nas trocas de palavras, você tem, como é que você cura desse sofrimento? Embora fosse mais longo, desmamava-se o galicismo, né? Para poder desmamar, tinha que estar mamado, né? Agarrado, grudado, enfim. Curar do desmame. Note-se que não estou inventando nada. Ribeiro da Silva, um homem de boas letras, escreveu este vocábulo a prumo, e dizem que também anda em dicionários. Lá diz o Rabelo o seguinte, no dicionário dele, né? Respondendo com o aprumo do homem seguro de ter cumprido, etc, etc. Vá lá, desmamemos o galicismo e damos-lhe depois um bom bife de desempenho. Verdade que podemos vir a ficar com as duas palavras, mas a mesma ideia, coisa só comparável a ter duas calças, quando uma só veste perfeitamente um homem. Nosso grande problema, então, é sempre você pede uma coisa, a pessoa traz outra, né? Mas confiamos no futuro. A Gazeta tem intenções de chegar ao segundo centenário da Revolução Francesa, aceitará o esforço generoso de alguém que bote o intruso para fora a pontapés. Aqui já é metáfora, né? Desconfio que ele já anda em livros de outros autores, mas não afirmo nada. Estaria tendo uma alusão aqui, né? Alguma coisa já nomeada, né? A não ser que, há muitos anos, quando me encontrava com um saudoso amigo de bom filósofo, dizia-me sempre, então, de onde vem com esse aprumo? Tempos, o século expira, começo a ouvir a alvorada do outro, está quase chegando 1900, né? Ecco ridendo in cielo. Quem quiser procurar a tradução, em italiano, né? Boa noite. Aqui eu peguei um comentário dessa crônica. É uma espécie de uma tradução, um intérprete, né, que fez um trabalhozinho sobre essa crônica para explicar o Focalé, né? Muitas palavras francesas foram aportuguesadas. Atelier, abajur, boate, batom, chofer, detalhe, garçom, marrom, vermute, buffet, toilette, garagem, recorde, só para citar algumas. Então, a crônica de 22 de março. Algum comentário? Vamos para 30 de março. Os colegas que tiveram tempo de ler, né, ou que não leram, eu estou bombando direto aqui para tocar para frente, mas Juliana, que de vez em quando comenta alguma coisa, se quiser o Adriano, né, loucos por literatura, Ricardo. Hoje eu estou meio mole, mas estou querendo escrever, acompanhar para lascar no final. Fica tranquilo. Se alguém quiser escrever, parece que o protagonista tinha medo de mudança, pois era tudo uma farsa. A abolição dos escravos foi feita por uma portuguesa, é verdade. Quem não quiser interferir falando, pode entrar escrevendo, né, que a gente lê.
Quantas questões graves se debatem neste momento? Só as das farinhas de Pernambuco e da moeda bastam para escrever 2 boas séries de artigos. Esse é um detalhe do Machado, que ele já vinha lá do início, né? Ele fica catando uma pecinha aqui, uma peça ali, para dizer, isso é farinha, né? Já tem material para escrever uma crônica, né? Alguma coisa que incomoda ele, ele vai lá e senta e escreve. Mas há também a das galinhas de Santos, aparentemente mínima, mas realmente poderosa, desde que a consideremos do lado dos princípios. Do ponto de vista do princípio, né, que ele vai falar, as galinhas cresceram de preço com a epidemia, chegando a 6 e creio que a 7 mil réis. Aí tem a dieta, tá vendo? Estando caro assim, a gente faz dieta. De relance, faz lembrar o caso daquele sujeito contado pelo nosso João, veja o almanaque do velhinho, e dando com um casebre a arder em uma velha sentada e chorando, perguntou a esta: Boa velha, esta casinha é sua? Senhor, sim, e o triste buraco que morava, não tenho mais nada, perdi tudo. Posso acender um cigarro ali? Essa passagem também tem no Memórias Póstumas, igualzinho. Fui lá buscar, mas depois não achei. Quando o Marcos está indo. Você está aí, Marcos? Você lembra dessa passagem de Memórias Póstumas, que ele faz a mesma pergunta? Memórias Póstumas é 81, aqui é 88, 89. Pelo menos a sua casa, pegando fogo, serve para acender um cigarro, né? Já é útil para alguma coisa. Lembra, né? E lá ele faz a zombaria, né? Quer dizer, você está feliz que minha casa pegou fogo porque tem onde acender um cigarro? Aí o cônego fala assim, ele tem um comentário sobre a igreja lá. E o homem andou, acendeu o cigarro na calamidade particular. Mas os dois casos são diferentes. Da galinha e do incêndio, né? No de Santos rege a lei econômica. E contra esta não há quebrar a cabeça. Diremos, por facécia, que é acender 2 ou 3 charutos na calamidade pública. Então ele trocou, né? Que não é bem que está queimando uma casa que está pegando fogo, é uma calamidade pública. Mas em alguma parte, se onde acendeu os charutos. Ninguém obsta a que se vendam as galinhas por preço baixo. Problema nenhum, né? Basta baixar o preço. Ou até por nada. Mas então é caridade, bonomia, desapego, misericórdia, coisas alheias aos princípios e às leis que são impalpáveis, implacáveis. Não examinei bem o negócio das farinhas pernambucanas, mas não tenho medo que os princípios sejam sacrificados. Quanto ao das libras esterlinas, não tenho nenhum no bolso. Não me julgo com direito de opinar. Contudo, meteu-se em cabeça que não nos ficava mal possuir uma moeda nossa, em vez de dar curso obrigatório à libra esterlina. Porque ele está supondo que a moeda, né, com a proclamação da República, ia mudar tudo, né? Já tinha comentado lá atrás a mudança do pagamento, quem é que ia dar dinheiro para os escravos, já que eles eram livres agora, não era mais obrigado a trabalhar de graça na fazenda, como é que ia ser o salário deles? Aqui está fazendo um comentário sobre que moeda seria. Um velho amigo, sabedor dessas matérias, acha este modo de ver absurdo. Eu, apesar de tudo, teimo na ideia, por mais que me mostrem que daqui a pouco ou muito lá se pode ir embora o ouro, nacional ou não. Aqui é alusão àquele ouro que ia embora lá de Vila Rica, né? Principalmente o que vejo nisto é um pouco de estética. Tem a Inglaterra a sua libra, a França o seu franco, os Estados Unidos o seu dólar, por que nós não teríamos nossa moeda batizada? Em vez de designá-la por um número, e por um número ideal, 20 mil réis, por que não lhe poremos o nome de cruzeiro? Cruzeiro não é pior que outros, e tem a vantagem de ser nome e de ser nosso. Imagino só o desenho da moeda. E de um lado, a efígie imperial, vendo? A ferroadazinha do Machado, e do outro a constelação. Um cruzeiro com 5 cruzeiros, 20 cruzeiros. Os nossos maiores tinham os dobrões, os patacões, os cruzados.
Tudo isto era moeda tangível, mas 20 mil réis, que são 20 mil réis? Enfim, isso já me vai cheirando a neologismo, outro ofício. Prefiro expandir a minha dor, a minha compaixão, mas compaixão grande, profunda, dessas que nos tornam melhores, que nos levantam deste mundo baixo e cruel, que nos fazem compartilhar das dores alheias. Eu tenho um mal no peito, né? No peito seu, inclusive, no seu peito. Escreveu um dia a boa Sevigné, a filha adoentada. E fez muito bem, porque me ensinou assim um modo fino e pio de falar ao mais lastimável escrivão dos nossos tempos, escrivão Mesquita. Eu tenho um mal que está no peito seu, escrivão. Não te conheço, Mesquita, mas não sei se és magro ou gordo, alto ou baixo, mas para lastimar um desgraçado não é preciso conhecer as suas proporções físicas. Sei que é escrivão. Sei que leste o processo Bíblia, composto de 1000 e tantas folhas, em voz alta, perante o tribunal do jurado, durante horas e horas. Foi o que me disseram os jornais, leste e sobreviveste. Também sobrevivi eu a uma leitura. Mas esta era feita por outro, numa sociedade literária, há muitos anos. Um dos oradores, em vez de versos, como se esperava, sacou do bolso um relatório, e agora o ouvirás. Tenho ainda diante dos olhos as caras com que andávamos todos nas outras salas, espiando pelas portas, a ver se o homem ainda lia. E ele lia. O papel crescia-lhe nas mãos. Não era relatório, era solitária. Quando apareceu a cabeça, houve um Te Deum Landamos nas nossas pobres almas. E faz como se fosse uma lombriga, né? Um relatório daqueles. O mesmo foi contigo, Mesquita. Crê que ninguém te ouviu. Os poucos que começaram a ouvir-te, ao cabo de uma hora, mandaram-te ao diabo e pensaram nos seus negócios. 1000 e tantas folhas. Duvido que o processo Parnell seja tão grosso como o do Testamento da Bíblia. A própria Bíblia, ambos os testamentos, não é tão grande, embora seja grande. Não haverá meio de reduzir esta velha praxe a uma coisa útil e cômoda, aviso aos legisladores. Aqui eu não sei se a referência é uma espécie de constituição, né, mudança do regime, as leis que vão mudar, né, o dinheiro, também a moeda, né, porque ele fala em preço que vai subir, né. Eu acho que é um pouco enfadonho e inútil e é uma coisa de orgulho, de ostentação por conta desses personagens inferiorizarem o outro para se austerizarem por um motivo praticamente fútil, diria eu. Ele fala numa camada muito elevada, né? Ele fala num nível alto, Machado, né? Assim, sobrevoo de helicóptero lá em cima, né? Ele não aterrissa no chão, porque ele está falando aqui de, né, passando mal no peito, né? Muito neologismo, uma efígie imperial de um lado, do outro lado da moeda consta o cruzeiro, né, com as suas estrelas todas, a galinha que vai cair de preço, preço da farinha lá de Pernambuco, complicação danada, também tem acender o fogo no cigarro que morre, acender o cigarro na casa que está pegando fogo, né? É uma festa, né, que deve acontecer igual o Carnaval, né? Proclamação da República, que foi depois. Quem leu Esaú e Jacó vê assim, teve tiroteio, teve morte, né? Teve uns levantes, né, localizados, mas minúsculos. Tinha também um discurso que a mãe do Pedro, né, a dona, esqueci o nome agora, estava preocupada com como é que chama? O discurso que ele redigiu para ser lido no dia da proclamação. Ele criou todo um clima, mas aí já tinha acontecido, né? Lá em 1904, Machado escreve retroativamente. Aqui escreve para frente, né? Tentando fazer um Nostradamus, né? Vamos ler Nostradamus, que é interessante. Aqui ele fala, ó,
Aqui vai entrar no cimiento. Aqui tem essa frase, né, que vem arrastando leis lá do início, né? Curar a dentada do cão com o pelo do mesmo cão, né? O cão deu uma mordida, você vai lá e pega o pelo dele, passa onde ele mordeu, tá inchado o braço, né? Você pega o pelo do cão, passa ali assim. O que ele mordeu? Deixa eu passar o pelo. Pronto. Ele fala que o estudo da língua, a principal vantagem dos estudos de língua, tá vendo? Nós estamos estudando a Torre de Babel, né? Babelização, né? A grande vantagem dos estudos de língua é que Machado não era visto como filólogo, tá vendo? Não sei se já deram a ele o nome de filologia, né? Filologista. É com para a ele. gente ver como a língua é venenosa, né? O próprio antídoto para uma picada de cobra é feito pelo veneno da cobra. É. Exatamente. E como ele generaliza isso, então ele fala assim, na verdade, não precisaria de nada, basta você saber conversar as palavras, você não adoece nunca, né? A pessoa adoece da linguagem e a doença humana. Se você souber articular as palavras, você não carrega mágoa, não se aborrece, anda mais equilibrado, respondeu à altura, né? Sabe lidar com as palavras, né? Porque as culpas, né? A gente não tem culpa de nada, né? Você não tem culpa de nada. Supostamente, não sendo mal intencionado, você vai tocando a vida. Alguém te pergunta, cadê o tinteiro? Bom, não vi, né? Você não estava aqui ontem? Não estava, mas alguém pegou. Essas coisas. A pessoa adoece das culpas, né? Do medo que faz, né? Você faz uma coisa e tem medo, né? Depois. A principal vantagem, e quem fica calado, é um sofrimento, né, Kaique? Meu filho queria estudar um curso não sei aonde, ele tem que autorização do pai. Cria um impasse, né? Se você proíbe, interfere no futuro. Se você autoriza, a culpa é sua. O filho de um amigo aqui chegou e falou assim, Adelmo, meu filho veio brigar comigo pelo seguinte, agora ele está com 30 anos, ele está precisando muito do espanhol. Fez concurso, passou, está no Mercosul, precisa da língua espanhola. Ele falou assim, pai, quando eu parei de estudar espanhol, lá no Centro de Línguas, estava com 18 anos lá na UFES, por que você não me proibiu de largar o espanhol? Por que você não me obrigou a continuar? Tá vendo? Ele dá um tapa na cara do filho. Vai tomar banho, rapaz. Você queria que eu te obrigasse, mas na época você não quis. Até nisso, ele quer culpar o pai, né? Então, aí Se chama não me engano, no sofrimento. centro de línguas, pelo menos no daqui, com 6 faltas você perde a vaga. O outro é sempre o culpado. O cara com 30 anos vai dizer, mas pai, quando eu tinha 18, por que você deixou eu sair do centro de línguas lá e para estudar espanhol? Aí, o Kaique perguntou, e o silêncio? Nessa hora é melhor ficar em silêncio, né? Porque vontade de dar um murro na cara, né? Eu falei assim, rapaz, você está me perguntando uma coisa de 10 anos atrás. Por que você não continuou estudando? Né? Por que eu vou te obrigar com 18 anos a ter que ir para a escola se você já não queria? Então, nessa hora, o silêncio talvez é melhor. A principal vantagem dos estudos de língua é que com eles não perdemos a pele, ó. Tá vendo? Perde a pele, né? Nem a paciência, nem finalmente as ilusões também, né? Se souber falar, não perde nada, né? Nem as ilusões, como acontece aos que se empenham na política, né? Essa fatal Dalila, a cujos pés Sansão perdeu o cabelo e André a vida. André, tu ainda has de fazer com que eu acabe os dias no convento. Nunca repetirei isto a ilustre latinista, de latim, né? Que ultimamente emprega os seus lazeres em expelir barbarismos e compor novas locuções. Ele continua implicando lá com aquele Castro, né? Ele ficou magoado com aquele cara, tá vendo? Procurou um piscinês, tinha que comprar um nasóculos agora, né?
Não achava mais o pincinês e acabou no mercado, só tinha nas óculos. É só trocar o nome, né? Barbarismo, né? De compor locuções. Língua, tanto não é da Lila, e é o contrário. Não sei se me explico. Podemos errar, mas ainda errando a gente aprende, né? Essas frases de Machado. Eu não sei se nesse episódio de Sansão e Dalila teve algum jogo de linguagem que levou a cortar o cabelo, ele perdeu alguma coisa. Eu não me lembro essa história, não. Tem que rever. Algum trocadilho, né? Porque para admitir cortar a força, que era os É um cabelos, ele tinha. pouco simbólico, porque não é o cabelo que vai tirar os músculos do cara. É simbólico, numa espécie de humilhação. É como se ele tivesse sido humilhado. É admitido, né? Mas o que que ele perdeu para poder admitir? Porque ele fala no início assim: estudar a língua, você não perde a pele, não perde o cabelo, não perde a paciência, não fica doente, não perde a ilusão, não sofre, dorme bem, porque você, né? Você deu a resposta, né? Você não vai perder o cabelo, então, ué. Você estava onde? Você estava com outra mulher? Se eu cortar essa potência sua, né? Essas coisas. Podemos errar, mas ainda errando a gente aprende, e então, mesmo assim, você não sofre, porque você conhece a língua, né? A ideia em Machado, a gente já vem estudando isso há uns 3 anos aqui, né? Quem está chegando agora, assim, o livro, né? Deve ficar pronto esse ano. A ideia em Machado é o caiporismo. Se você é pego de surpresa numa situação de caiporismo, você teria que saber dar a volta por cima, né? Tá caindo de costa, vai quebrar o nariz, você dá um giro no ar, cai em pé, igual um gato, né? Então, mesmo você errando, caindo de costa, você, porque ele fala, João das Mercês estava deitado, caiu uma telha no nariz dele. Deitado de costa, né? Como é que pode quebrar o nariz, a telha, sendo que ele não estava olhando para o teto? Então, mesmo você errando, você aprende, porque o estudo da língua, você sabe fazer um giro e dar o troco, né? Essa frase, dar o troco. Agora mesmo, ao sair da cama, enfiei um chambre. Cuidei, estava composto, sem escândalo. Não ignorava, tanto que já o disse aqui mesmo, que aquele vestido, antes de passar a fronteira, era roubo de chambre. Olha aqui, questão dele com o latinista lá, né? Na fronteira, ficou só chumbre. Mas como vinha de trás, os velhos que conheci não usavam outra coisa, e o próprio Nicolau Tolentino, posto que mestre escola já o enfiou nos seus versos, né? Então já está sacramentado na linguagem, pensei que não era caso de o desbatizar. Nunca mandei embora uma caleça só por vir de caleche, né? Os dois nomes para carruagem. O mais que faço é não dar gorjeta ao automedonte, vulgo cocheiro. Aqui ele está implicando com um rapaz que vinha trocando os nomes das coisas, né? Imagine agora o meu assombro ao ler o artigo em que o nosso ilustre professor mostra a todas as luzes que chambre é vocábulo condenável por ser francês. Não pode mais usar o chambre, tá bom? Por quê, doutor? Porque é uma palavra francesa, o latim é outro. Antes de acabar o artigo, atirei para longe a fatal estrangeirismo e meti-me num paletó velho, sem advertir que era da mesma fábrica. A ignorância é a mãe de todos os vícios. Porque não tinha percebido, né? Continuei a ler e vi que o autor permite o uso da coisa, mas com outro nome. O nome é recló. Segundo diziam, acrescenta os nossos maiores. Então, ele, lá no latim dele, mandou trocar chambre por recló. Com efeito, se os nossos maiores chamavam de rocló ao chambre, melhor é empregar o termo de casa, em vez de ir pedir ao vizinho. Né? Empregar o nosso em vez de pedir aos franceses. O contrário é desmazeiro. Chamei então o meu criado, que é velho e minhoto, disse-lhe que daqui em diante, quando lhe pedisse um rocló, devia me trazer. Quando eu falar que você me trazer o rocló, daqui por diante é o chambre, tá bom? Tá bom. O criado pôs as mãos nas ilhargas e entrou a rir como um pedido.
com o pedido. Perguntei-lhe por que se ria, repeti-lhe minha ordem, mas o patrão há de me perdoar se lhe digo que não entendo. Então o chambre agora é um rocló? Sim, qual o problema? É que lá na terra, rocló é outra coisa, e um capote muito estreito, é um capote de mangas. Parece-me tanto com chambre, como eu pareço com o patrão, quer dizer, bem diferente. Não é. Não, é impossível. Mas se lhe digo que é assim mesmo, é um capote, até servir a um homem. Lá em Lisboa, Deus lhe fala, não, que usava as duas coisas. O chambre em casa de manhã e à noite, quando ia namorar, o rocló, que era uma... Inácio, jura-me pela ciência do teu pai, é verdade isso? Juro, sim, senhor. O patrão até ofende com isso ao seu velho criado. Pois, está vendo, duvidando dele, né? Pois então é preciso que jure. Ao fazer isso, né? Ofende, tá vendo? Que está dizendo aqui, né? Com os estudos da língua você não se ofende, né? Porque gera o desentendimento, tá vendo? Pois então é preciso que jure. Se você leva numa boa essas trocas de nome, você não sofre nada, né? Seria isso. Pois então é preciso que jure. Ouviu nunca de mim alguma mentira? Tudo por causa de um rocló e de um chambre? É coisa certa que a ignorância da língua e o amor da novidade dão um certo sabor a vocábulos inventados ou descabidos. Aqui já é Machado introduzindo uma frase, né, na boca do servidor dele. Mas como fazê-lo sem citar o depoimento do meu velho mioto que não tem autoridade? Estava nisso quando dei um grito assim. Ah! Dei o grito. Tinha achado o segredo da substituição do nome. Com efeito, Rocló vem do francês Roquelaure. Roquelaure deve ser, né? Designação de um capote. Portugal recebeu de França o capote e o nome, e ficou com ambos, mas foi modificado o nome, modificando o nome, tal qual acontece com o roube de chambre. A mudança proposta agora no artigo a que me refiro ficaria sem sentido, se não fosse a intenção do autor, suponho eu, então. Já que os dois nomes são sinônimos, né? O autor latim, que quer que mude, não precisa mudar nada, né? Eu curar a dentada do cão, aí ele bota essa frase magistral aqui, né? É como você pegar e dar uma mordida de cão e curar com o pelo. Você está fazendo duas coisas iguais, que é trocar o rocló por chambre, quando, na verdade, os dois já existem na língua e não precisa trocar nada, né? Assim, 9h40. Se abusar em foge do absoluto do outro mesmo e só sai daí, Nossa Senhora. Isso aí. Bom embaraço de linguagem, botou aqui o Adriano, né? Ter consciência de si, né? Self-Bewusstsein, não é isso? É consciência de si mesmo, foge do absoluto do outro. Ah, tá. Ter consciência de si, sai do outro. Mesmo o para si tenha o parâmetro fora do eu. Sempre mostra a confusão entre a negatriz do objeto, ora pois, o desejo está sempre no não natural, fugindo da necessidade, num desejo do outro. O eu nunca se esconde no objeto, pela negatriz do desejo. A língua é uma das identidades de um povo. Tentar calar uma pessoa ou dizer como ela deve falar é uma ditadura dos que querem dominar. Se Sansão não falasse que a força vinha dos cabelos, quem inventaria de cortá-los? Né? Boa pergunta, né? Isso aí. 9h40, né? Eu estou propenso a ficar por aqui hoje. Aqui vai entrar o Nostradamus. Ah, sim, isso aqui é boa, viu? Mais uns 10 minutos a gente lê aqui o Nostradamus. Nostradamus é um... Aliás,
O eu é o objeto, isso que quis dizer. Nostradamus, ele vai brincar agora aqui com as profecias, né? Porque chegou o momento em que está o momento, junho já, né? Junho, o golpe militar não veio ainda. Não gosto que me chamem profeta dos fatos que já aconteceram, tá vendo? Isso aqui é Jung, né? Que adivinhou o passado. Lá em 1957, Jung publicou um livro. Ele teve quando Freud expulsou ele da psicanálise, ele teve um pesadelo em outubro de 1913. Em outubro de 1913, ele estava apavorado porque o Freud ia tirar ele do movimento psicanalítico. O Freud estava se preparando. Tinha um zum. Aí ele teve um pesadelo que estava um mar agitando toda a Europa, invadindo a Europa inteira e cobrindo o mar, invadiu a Europa. Aí narra um pesadelo de uma página inteira, destruindo e tal. Aí, nesse pesadelo, ele tinha previsto a Primeira Guerra Mundial, que ia acontecer em agosto de 1914. Ele escreveu isso em 1957. Quase 40 anos depois. E o Machado fala aqui, né? Não gosto que me chame de profeta do passado, né? Previ que o Flamengo ia ganhar ontem de 3-1. Se me perguntar, hoje eu tenho certeza que o Flamengo vai ganhar ontem de 3-1. Pelo que apresso-me em publicar o que vai suceder enquanto o Conselho de Estado se acha reunido no Paço da Cidade. Você imagina, para um homem igual Machado, bem informado, né? A tensão que devia estar isso. Verdade seja que o meu mérito é escasso e duvidoso. Devo o principal dos prognósticos ao espírito de Nostradamus, enviado pelo meu amigo José Basílio Moreira Lapa, cambista, proprietário, pai de um dos melhores filhos deste mundo, vítima do Montepio e de um reumatismo periódico. Lapa está naquele período do... Lapa é esse rapaz aqui, né? Está naquele período do espiritismo em que o homem, já inclinado ao obscuro, dispõe de razão ainda clara e penetrante e pode entreter conversações com os espíritos. Aqui ele vai zombar da conversa com o espírito, né? Tem gente... Eu tenho um amigo aqui em Vitória, engenheiro, ele conversa com o espírito. Ele é espiritista de Allan Kardec mesmo. Há, entretanto, uma lacuna nessa primeira frase. É que os espíritos acodem menos prontamente, tá vendo? A lacuna está, conversa com o espírito, mas o espírito não está do outro lado, né? Tem uma falha aí. E a prova é que, desejando eu consultar Vasconcelos, Vergueiro ou o padre Feijó, como pessoas de casa, não foi possível ao meu amigo Lapa fazê-las chegar à fala. Só consegui Nostradamus, que não é pouco. Não é pouco, há mestres que não o alcançariam nunca. A segunda fase do espiritismo é muito melhor. Depois de 4 ou 5 anos, prazo da primeira, começa a pura demência. Não é vagarosa nem súbita, é o meio termo, com esse característico. O espírita, à medida que a demência vai crescendo, atira-se-lhe mais rápido. O último salto nas trevas dura 1,5 a 2 minutos. Há casos excepcionais de 5 a 10 minutos, 5 e 10, mas só em climas frios e muito frios, ou então nas estações invernosas. Nos climas quentes e durante o verão, o mais que terá visto é cair, o espírito cai rapidamente. Clima quente é moleza. Não se entenda, porém, que esta queda é apreciável por qualquer pessoa. Só o pode ser por alienista e de grande observação. Com efeito, para o vulto não há diferença. Desde o princípio da alienação mental, isto é, começado o segundo prazo do espiritismo, que é depois de 4 ou 5 anos, como ficou dito aqui em cima, né? É a segunda época do espiritismo. O espírito está perdido a olhos vistos. Os atos e palavras indicam desequilíbrio mental. Não há ilusão a tal respeito. Conversa-se com eles. Raros compreendem, logo em princípio, o sol e a lua.
Mostram-se todos afetuosos, leais e atentos, mas o transtorno cerebral é claro, toda a gente vê que fala a doentes. Entretanto, o mistério dos mistérios é justamente assim, e principalmente depois do último salto das trevas, nas trevas, que os espíritos vagabundos ou penantes acodem ao menor aceno, não menos que os de pessoas célebres, batizadas ou não. Tem-se calculado que dos espíritos evocados durante um ano, 28% foram por espíritas ainda meio sãos, da primeira fase. 72%, para completar 100, né, pertencem aos mentecaptos. Alguns estatísticos chegam a conceder aos últimos 79%, mas parece demais. Não importa o nosso caso, a porcentagem exata, basta saber que, para melhor evocação e mais fácil troca de ideias, é preferível o maníaco ao são, e o doido varrido ao maníaco. Nem pareça isto maravilha. Maravilha será, mas de legítima estirpe. Michel de Montaigne, muito apreciado por um dos nossos primeiros senadores, e por este seu criado, dizia com aquela agudeza que Deus lhe deu: é um grande trabalhador dos milagres, é o espírito humano. Que espírito humano? Os milagres do espiritismo são tais, a rigor, é o espírito humano que faz o seu ofício. Então ele inverteu, né? Milagre do espírito é o espírito humano. Eu chegaria a propor, se tivesse autoridade científica, um meio de desenvolver esta planta essencialmente espiritual. Estabelecera por lei os casamentos espíritas, isto é, em que ambos os cônjuges fossem examinados e reconhecidos como inteiramente entrados na segunda fase, né? Imagina só, então, dois espíritas conversando. Na segunda fase, os filhos desses casais traíam do berço o dom especial, em virtude da transmissão. O espírito já é transmitido, né? Quando algum, escapando pelas malhas dessa lei natural, todos os têm, chegasse a simples mediocridade e paciência, os restantes confinando na idiotia e no cretinismo, com perdão de quem me ouve, chamou de cretino aqui, né? Preparariam as bases de um excelente século futuro. Venhamos ao nosso Lapa. Evocado Nostradamus, vi claramente o que ele referiu ao evocador. Em primeiro lugar, a maioria do Conselho de Estado é contrária à dissolução da Câmara dos Deputados, que alguns dizem corretamente explicou ele, dissolução das câmaras. Sairá o gabinete no dia 10 de março. Sairá o gabinete, o gabinete que está vai sair. É convidado o senhor Correia, depois o senhor Visconde do Cruzeiro, depois novamente o senhor Correia, e o Visconde de Vieira da Silva. Este, apesar de enfermo, tentará organizar um gabinete que concilie as duas partes do Partido Conservador. Não o conseguirá. Será chamado o senhor Saraiva, que não aceita. Sobe o senhor Visconde de Ouro Preto, e então os liberais de cima. Aqui parece que o Machado está quase surtando, né? Na iminência de acontecer o golpe, ele faz uma crônica dessas, né? Onde bola de cristal, né? Para prever. Então, ele ia fazendo assim, afetado com elementos da realidade, aquilo que transfere uma... Não teve gente que foi a Brasília, quebrar Brasília, fazer aquele escândalo todo? Você está assim, não suporta Lula, nem Bolsonaro, uma desgraça que é o país, você começa a sofrer. Ele, sensível a essas mudanças, ele ia escrevendo ou de modo mais delirante ou menos delirante. Parece muito delírio aqui, né? Aqui em cima tinha dito, né, ó, simila curantur, né? Estudo da língua. Se você conhecer a língua, sofre menos na pele, as coisas, né? Parece que ele tinha essa capacidade de ir vomitando, e com isso não adoece menos, né? O que é a longevidade? Uma pessoa que vai aos 80, lúcido, sem Parkinson, sem Alzheimer, sem... Você vai chegando mais adiante na frente, e você não guarda rancor, né? Não guarda o câncer por dentro, não fica remoendo esses infernos que é a vida, né?
Você está vendo acontecer uma mudança, depois que mudou o Brasil, que até Dom Pedro II ser derrubado, né? Ficou 60 anos no poder. E uma estabilidade aqui de 4 em 4 anos é um inferno completo, né? Um inferno total, né? Entra um doido lá, depois vem outro doido. E sempre uma negociação doida, né? Que a gente viu lá Cunha derrubando Dilma. Essas coisas. Vê o que aconteceu com Aécio Neves, Renan Calheiro, aquele monte de gente sumiu do mapa, né? Então, é um momento que está vivendo, era depois que ele viveu esse momento, parece que o Machado previa, né, que no Brasil ia ser o inferno no futuro, né? Porque tudo é negociado, assim, às escondidas. E depois que Dom Pedro foi deposto, ele foi para Portugal, né? E faleceu 2 anos depois, com novo, 70 anos, por aí. Então, ele menciona alienação mental, transtorno cerebral, conversação entre eles, 2 filhos de espírita, né? Você, a segunda fase, depois de 5 anos, tem uma confusão aqui, não sei se estava negociando de 5 em 5 anos, mudança de governo, alguma coisa tem aí que está no meio, né? Então, nós estamos chegando ao fim hoje, né? 5 para as 10. Se alguém quiser fazer algum comentário. Estava acompanhando, Lucas? Sim, eu estou acompanhando. Cheguei um pouco atrasado, aí eu estava só ouvindo os comentários do pessoal. Aí depois você pode mandar esse texto para eu dar uma lida, por gentileza? Tá. É um texto rico, viu? Assim, crônica, né? É bom lembrar, crônicas são breves, né? Bem breves. A crônica tem uma diferença de um conto, que é longo, 10, 12 páginas, né? A crônica é uma página. A crônica é aquele negócio assim, tá te incomodando, você senta, escreve aquele troço e pronto. E também do fato da crônica ter esse nome do cronos, né, da linguagem, do relógio, né, cronológico, ela sempre é ligada a um evento daquele momento, ela é vinculada a um acontecimento é um acontecimento real, né? Traduz em palavras acontecimento real, né? Bem próprio, então, para o estudo da língua, como não perder a pele, né? Você que não quer perder a pele, você usa, então, de devolver nas mesmas palavras e você sofre menos, perde menos amigos, quando as outras partes também concordam, né? Então é isso. A presença hoje do Kaique, né, que pela primeira vez veio aí, espero que tenha gostado. O grupo aqui, Kaique, varia, tem uns que entram, continuam. Aqui do início tem o Ricardo, desde 2017, né? A Maria, o Adriano também, desde que fizemos... Eu falei com o Kaique, né, que esse grupo foi o que fez o livro do narcisismo, agora está fazendo um segundo livro, que é o do Machado, depois vai partir para um terceiro, né? E a gente continua as pesquisas sempre centrado no narcisismo, né? Assim, como é que o narciso da pessoa responde à questão, né? Quando o Kierkegaard vê que a Bíblia não veio nenhum Deus aqui na Terra pegar na mão de ninguém e escrever a Bíblia. A Bíblia os deuses estão escritos nos livros, né? Os deuses são os homens que escreveram os livros. Mas Hoje nem hoje todo eu mundo debati muito. Hoje eu debati muito com o pessoal sobre narcisismo, que vem até do que a gente vem estudando, que todo mundo, todo mundo do planeta é narcisista. Só que tem pessoas que chegam a nível doentio. É a linguagem, a doença humana, mas ele fala assim, né? O mesmo se cura com o mesmo, né? Estudando a língua, você sendo um narciso, aqui no grupo muita gente avançou muito com o seu narcisismo pessoal, né? Conseguiu direcionar a libido, assim, para não ficar tão digitando o dia todo, assim, foi cuidar. A Melina agora entrou direto no estudo, já nem aparece mais. Eu falo, Adelma, estou tão ocupado aqui no mestrado que eu preparatório para o mestrado, entrou no mestrado, assim, não estou mais com tempo, né, o tempo que me sobra para estudar. Tem 2 filhos pequenos, né, da aula de inglês, a professora Melina tem um curso de inglês, então, assim, pouco atenção dela. E quando você passa um momento difícil, você fica no espalhamento, numa dispersão,
com ódio, né, com raiva do golpe que levou, do engano que teve. E compreendendo a linguagem, você sofre menos, né? Consegue devolver as coisas, vomitar, botar para fora os problemas e introjeta menos e consegue ter mais paz na vida, vamos falar assim. É coisa simples, né? Estudo Eu Machado é esse. queria. É porque eu cheguei atrasado, que tô realmente muito cansado hoje. Mas aí fica coisa pro grupo lá, que eu queria comentar uma situação muito engraçada que aconteceu comigo ontem. Mas aí fica lá pro nosso grupinho lá. Aí eu Valeu. comento depois. Tranquilo. Agradeço. Valeu, Maria. Aprendo muito. Maria está aqui desde o início, tem 2017, 6 anos, né? Já estamos juntos desde lá do. Obrigado, pessoal. Né? A gente continua da próxima vez, Juliana, pela presença, né? Agradeço aí, loucos